ou de casa. Seja muito bem-vindo ao canal onde a mentira tem perna curta, mas a história corre longe. Você acredita que eu já fui arrastado por um peixe que puxou até um trator? Pois é, riu agora, mas no dia eu quase chorei. E isso foi só o começo. Se você gosta de causos do interior, histórias malucas de pescador, lenda que mistura verdade com mentira e mentira que parece verdade, então já se inscreve no canal e aperta o like, porque aqui a conversa é comprida e o anzol sempre fisga alguma coisa, nem que seja sua curiosidade. Hoje você vai ouvir um relato que começou com uma isca fedida e terminou com uma cidade inteira tentando pescar um monstro. E não é história para qualquer um não. Então prepara o café, puxa o banco e escuta com atenção. Porque no final eu quero saber, você teria coragem de jogar a linha nesse rio? Rapaz, para entender esse causo, você precisa primeiro saber que nem todo peixe é só peixe. Tem uns que são bicho, tem uns que são lenda e tem uns que são desaforo pessoal. Essa história começa num domingo, lá para as bandas da fazenda Retiro das Pedras, onde corre um braço do Rio Preto fundo, escuro, quieto. Dizem que ali já puxaram bagre do tamanho de geladeira e dourado que engole pato inteiro. Mas o que eu encontrei naquele dia foi outro nível. Acordei cedo, com vontade de pescar um peixe que fizesse história. Já tinha ido em tudo quanto é lugar. Açude, represa, brejo, córrego de mina. Nada mais me surpreendia. Foi aí que o Zé Miranha, meu compadre que mente mais do que respira, falou no boteco. Vai lá no Retiro das Pedras e joga uma isca proibida. Vai ver o que aparece. Isca proibida? Perguntei desconfiado. É, um pedaço de carne de tatu defumado com alho. Bicho não resiste. Pensei comigo. É loucura, mas vai que é verdade. No outro dia, cortei um pedacinho de carne de tatu que a avó tinha guardado no congelador desde o Natal de 2013. Passei alho, deixei ao sol e fui. Levei só o básico. Uma vara reforçada de bambu trançado, linha de nylon triplamente testada e fé. Muita fé. Cheguei no ponto perto da pedra que parecia um jacaré dormindo. O lugar era estranho, quieto demais, nem passarinho, nem vento, só o barulho da água indo devagar, como quem tem medo de acordar o que dorme ali. Joguei a isca e sentei. Dei nem 2 goles na garrafinha de pinga. Puxão, mas não era puxão normal, foi um tranco. A vara vergou inteira. O barco puxou para o lado. Pensei, é pneu ou boi afogado. Mas aí vi a linha se mexendo. O bicho estava vivo e gigante. Puxava com calma, como quem sabe que pode. E eu estava ali, feito criança tentando segurar caminhão com barbante. Segurei firme, travei o pé na lateral do barco. O suor escorria, a respiração ficou curta. Parecia luta de UFC aquático. E aí, bem quando achei que ia arrebentar tudo, o peixe soltou, sumiu, linha frouxa. Silêncio, pensei, arrebentou a linha. Mas não, quando puxei, a isca estava lá, inteira, só com uma mordida, marcada em forma de meia-lua. A mordida parecia de tubarão. Naquele momento soube que eu tinha cutucado coisa séria, um peixe que não se pega com jeito, um peixe que escolhe a hora. E eu voltei para casa tremendo, mas com o coração dizendo, volta lá, ele vai te esperar. E é aí que começa a segunda parte desse causo, quando eu voltei e levei um plano e um trator. Se você achou que isso foi exagero, espera só até ver o que esse peixe fez com meu barco na próxima parte. Depois daquele puxão que quase me carregou junto com a alma, fiquei 2 dias sem dormir direito. Sonhava com linha arrebentando, vara entortando, mordida de peixe do tamanho de uma roda de caminhão. Era como se o bicho tivesse ficado comigo, na mente, no braço e no orgulho, porque pescador pode até perder o peixe, mas não perde a teimosia. E foi aí que eu montei o plano, voltar lá, mais preparado.
Falei com meu primo Nivaldo, que trabalha na roça com trator. Um trator velho, azul, com mais amarração que parafuso, mas que nunca falhou. Expliquei a situação. Ele riu da minha cara por 3 minutos inteiros. Depois disse: se você jurar que paga a cachaça depois, eu vou. No outro sábado, voltamos para o mesmo lugar. Retiro das Pedras. Dessa vez levei vara reforçada com cabo de enxada, linha de nylon trançado triplo com aço no meio, carretilha com freio de caminhão e a tal isca de tatu, dessa vez marinado no alho e cachaça. Amarrei a linha no trator. É isso mesmo que você ouviu. A vara ia segurar o começo, mas se o bicho puxasse, quem segurava era o trator. Chegamos de manhãzinha, o céu pesado, sem vento, igualzinho ao dia anterior. Parecia que o lugar estava esperando. Parque de diversão para o peixe, enterro para o pescador. Posicionamos o barco rente à margem e encostamos o trator atrás, com freio puxado e marcha engatada. Tudo pronto. Joguei a isca na água. Silêncio. 5 minutos. 10. 20. Aí, de repente, a linha esticou como corda de violão e veio o mesmo puxão. Não, mais forte. O barco sacudiu como se tivesse batido numa tora. A vara gritou. O carretilha girou igual liquidificador no 12. E aí, o trator andou. Rapaz, eu juro, o trator arrastou meio metro para frente. O bicho puxava com tanta força que fez o pneu afundar no chão. O Nivaldo começou a gritar: corta a linha, homem! Isso não é peixe, é trator do capeta! Mas eu segurei firme. O suor escorrendo, o braço doendo, a mente gritando: vai dar merda. Mas o coração dizendo: vai! Foi uma briga de meia. Ora, o peixe puxava, o trator segurava, a vara gritava, o povo olhava. Tinha um cachorro que sentou do lado só para assistir. E quando a coisa parecia equilibrada, o motor do trator apagou. Morreu. Silêncio. Só o barulho da água borbulhando no fundo, como se o peixe estivesse rindo. A linha ficou esticada. Depois frouxou. Puxei devagar. E adivinha? Nada. Nem a isca, nem anzol. Só um pedaço da linha mastigado, como quem diz: vocês não estão prontos. Voltei para casa desmoralizado, com o Nivaldo me xingando e prometendo nunca mais sair de casa comigo. Mas lá no fundo eu sabia. A luta não tinha acabado. A próxima vez não seria com vara. Seria com rede e câmera. Para ninguém duvidar. E se você acha que isso é exagero, espera até ver o que esse peixe fez com minha canoa na parte 3. Depois que o trator morreu na beira do rio e o peixe mastigou minha linha como se fosse canudinho, eu fiquei com a alma atravessada. Não era mais pescaria. Era duelo. Homem contra lenda. Passei a semana toda tramando, estudando o terreno, olhando vídeo de pesca no YouTube, perguntando para véio ranzinza na feira, até que tive a ideia. Esse peixe só vai aparecer se eu fizer do meu barco uma armadilha. Voltei lá numa quarta-feira. O lugar estava igualzinho. Silêncio estranho, cheiro de lodo e aquela sensação de que alguém ou alguma coisa te observa debaixo d'água. Mas dessa vez fui só, sem primo, sem trator, sem testemunha. Só eu, minha canoa e a vontade de vencer. Montei o plano com calma. Prendi uma câmera de celular com silver tape na lateral do barco. Joguei rede em volta, mas deixei aberta no fundo para parecer descuido. E a isca? Um pedaço de linguiça com pimenta. Isso mesmo. Dizem que peixe que é macho mesmo gosta de desafio. Sentei no meio da canoa, acendi um cigarro de palha e esperei. Primeira meia hora, nada. Segunda, vento começou. Terceira, a água mudou de cor. De repente, o fundo ficou escuro, como se uma sombra passasse debaixo de mim. Aí ouvi um barulho. Não foi puxão, foi pancada. Bum! A canoa deu um tranco. Quase fui parar na água. O bicho não puxou, bateu. Com raiva, segurei na borda e olhei. A água borbulhava do lado, a câmera tremeu, a linha esticou. E então ele apareceu.
A barbatana, gigante, alta, com uma cicatriz no meio, fazendo um V na água. Igual tubarão em filme. Não deu tempo nem de pensar. A canoa virou. Simples assim. Eu, peixe, isca, câmera, tudo pro fundo. A sorte é que eu sei nadar melhor que político em época de eleição. Me agarrei numa corda, virei a canoa com a ajuda de Deus e do desespero e subi de volta. Todo molhado, ofegante, tremendo, mas rindo. Porque vi, gravei. E o mais importante, ele tá lá. E agora ele sabe que eu tô atrás dele. Cheguei em casa, sequei o celular, puxei o vídeo. E lá estava. 3 segundos. A barbatana. E um olho amarelo, que olhou direto para a câmera antes de desaparecer. Mostrei no boteco. Ninguém acreditou. Disseram que era montagem, que era bagre, que era meu primo debaixo d'água com fantasia. Mas eu sei o que vi. E agora é pessoal. Na próxima vez, não levo só rede. Levo rede, drone e 2 mineiros armados com varinha de bambu e coragem de quem comeu feijão com torresmo. Porque se você achou que isso foi perigoso, espera até ver o que aconteceu na parte 4, quando o peixe quase me puxou para dentro do brejo, com barco, motor e tudo. Depois da emboscada que o bicho me deu, virou minha canoa, quase me afogou e ainda saiu na câmera com um olhar de deboche. Eu percebi que a coisa tinha saído do controle. Não era mais pescaria, não era nem desafio, era guerra declarada. E como todo bom guerreiro do mato, eu voltei. Dessa vez, munido de tudo que a tecnologia e a sabedoria do interior podiam oferecer. Um barco a motor emprestado do Genésio, que, segundo ele, já atravessou até enxurrada com porco dentro. Um drone com câmera do neto do Zé, que passou o fim de semana me ensinando a decolar e pousar sem cortar os dedos. E 2 amigos para servir de reforço moral e gritaria, o Bentinho e o Claudião. Um cego de um olho, o outro surdo de um ouvido. Mas bons de garra. Seguimos rumo ao Retiro das Pedras às 4 da manhã. O céu estava carregado, o vento frio, o brejo quieto. O tipo de clima que parece segurar o fôlego esperando o pior. Ligamos o motorzinho do barco e fomos direto para o ponto onde a canoa tinha virado. Bentinho jogou a âncora, Claudião ligou a câmera. Eu preparei a isca, tripinha de frango com pinga e molho de pimenta. Quem não vem por gosto, vem pelo cheiro. Joguei. E aí, foi questão de minutos. Primeiro, a água ficou pesada. Dava para sentir o barco descer meio palmo, como se o fundo puxasse. Depois, o barulho. Tum! Não foi batida dessa vez, foi arrasto. O barco começou a ir para trás. Devagar, mas firme. Ô louco, desliguei o motor? Perguntei. Bentinho gritou. O motor tá ligado, mas o barco tá indo onde ele quer. Olhei para a linha, esticada, vibrando. Claudião filmava, rezando em latim, ou pelo menos parecia. O drone sobrevoava, tremendo com o vento. Foi então que vimos a água se abrindo, como se algo gigante passasse logo abaixo. Não era só um peixe, era um vulto. Um corpo enorme, comprido, com reflexo dourado, e um olho amarelo que brilhou lá embaixo. E então, o puxão final. O barco girou 90 graus. A âncora saiu voando, a hélice do motor travou, e a gente foi puxado para dentro. Do brejo. Sim, o brejo. Lodo, mato, galho, água rasa e fedida, o lugar onde nenhum barco deveria entrar. O bicho arrastou a gente até o meio da lama. Depois sumiu. Tudo parou. Silêncio. Motor morto. Linha arrebentada. Drone derrubado. A gente ali, encalhado, coberto de barro, parecendo que saiu de um batizado de porco. Ficamos meia hora tentando empurrar o barco de volta para o rio. Quando conseguimos, olhamos para trás. E lá estava, na beirada do mato, a barbatana, parada, observando, como quem diz: hoje eu deixei, mas amanhã não. E foi aí que eu entendi. Esse peixe estava brincando com a gente. E se você acha que isso foi o auge, espera só a parte 5 quando a cidade inteira viu o que aconteceu. Porque esse peixe, ele não quis mais se esconder.
Depois do puxão no brejo, do drone derrubado e do barco atolado até o capô, eu jurei, ou esse peixe sai da água, ou eu nunca mais entro nela. Só que aí a coisa mudou de figura, porque o que era só papo de boteco virou assunto da cidade. No outro sábado, acordei com o prefeito me ligando, o que já é estranho, porque eu nem votei nele. Tô sabendo do peixe, tem como mostrar? Disse que ia pensar, mas mal desliguei, já veio o repórter da rádio local. Depois, gente da TV de Montes Claros. No final da manhã, o assunto estava nos grupos de WhatsApp como peixe assombra pescadores no Retiro das Pedras, já tentou virar trator. Aí a cidade veio abaixo. Teve quem foi de binóculo, teve quem levou vara de titânio e até um cidadão que armou uma armadilha de churrasco com cerveja e som alto, dizendo que peixe curioso aparece onde tem festa. E foi então que me deram a ideia mais maluca da minha vida. Bota uma retroescavadeira na beira do rio, faz uma vaquinha, vamos puxar esse bicho como se fosse jacaré de circo. E não é que fizeram? No domingo seguinte estava lá, retroescavadeira alugada, com corrente de aço soldada na pá. 30 pessoas na beira do rio com celular na mão. E eu de chapéu, camisa de manga comprida e uma vara feita com cabo de antena de TV. Preparei a isca final, um pedaço de costela velha, defumada, passada no molho do Zé do Bar. O tipo de coisa que atrai qualquer ser vivo ou do além. Joguei no mesmo ponto. Demorou. O povo começou a resmungar. Diziam que era mentira, que era teatro. E aí o rio estremeceu. Não tem outra palavra. A água fez redemoinho. A corrente esticou antes da linha. A retroescavadeira tremeu. O operador gritou: "Isso tá mexendo sozinho!" Foi puxada quase 1 metro. O povo gritou, correu, filmou, caiu. A linha esticou, a pá da máquina abaixou. E então ele saiu. O peixe, o bicho, o monstro. Saltou. Não foi um pulinho. Foi um salto de 3 metros, corpo dourado, lombo grosso, olho brilhando. Parecia que um dinossauro tinha caído no rio. E no ar ele olhou, de novo, para mim, como quem diz, último aviso, e mergulhou, deixando um rastro de espuma, gritos e uma cidade inteira em choque. Quando a água acalmou, a corrente estava partida. A pá da retroescavadeira afundada. E um senhor de idade caiu duro no chão de tanta emoção. Nunca mais voltou para o rio. Hoje, na entrada da cidade, colocaram uma placa. Bem-vindo ao Retiro das Pedras. Aqui o peixe é quem pesca você. E eu parei de tentar pegar ele. Mas às vezes volto lá. Fico só olhando a água, esperando ele aparecer de novo, porque no fundo acho que ele gosta da brincadeira. E se você ficou até o fim dessa história, meu muito obrigado de coração. Rapaz, que jornada, viu? Comecei só querendo fisgar um peixão para contar vantagem no boteco, e acabei enfrentando uma criatura que quase levou trator, virou canoa, puxou o barco pro brejo e apareceu no ar como se fosse coisa de filme. E mesmo assim foi embora, como se risse da nossa cara. Mas pescador que é pescador sabe, tem bicho nesse mundo que não foi feito para ser pescado, foi feito para virar história. E foi o que eu fiz. Transformei essa aventura num causo que, se você acreditar ou não, já valeu o riso, o susto e a conversa. Agora, se você gostou desse relato maluco, se inscreve aí no canal, deixa aquele like esperto e me conta nos comentários. Qual parte dessa história você mais duvidou? Ou será que você também já pescou algo que parecia lenda? Lembra que todo dia, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no Mentira de Pescador, com causos ainda mais cabeludos, engraçados, assustadores e às vezes até verdadeiros, mas só às vezes. E se você achou que esse peixe era grande, espera só até ouvir o que apareceu no fundo da represa quando ela secou. Porque o que estava lá não era peixe, era outra coisa. Até lá, meu povo, a vara tá lançada e a mentira só tá começando.